Oi, amados e amadas, hoje vamos falar sobre esse livro aqui. O nome é Uma Vida com Propósito e Qualidade Interior. Esse livro é muito bom, retrata partes muito interessantes sobre a ressurreição de Jesus e como Deus nos criou. Também fala muito sobre o pecado, que tinha em todos nós e graças a Deus Jesus nos salvou, do pecado. Então eu vou ler algum texto aqui, que estou no capítulo 3. Na verdade, eu já li esse livro todo, só que o que acontece? Eu estou repassando, por exemplo, eu estou escrevendo os textos num caderno e estou colocando abaixo tudo o que eu entendo. E isso é uma dica muito importante, porque se você é estudante ou está fazendo algum curso, faculdade, é muito bom para o entendimento você, por exemplo, fazer esse tipo de coisa, entendeu? Tanto no assunto que você está estudando, quanto algum livro bíblico, como eu estou fazendo com esse aqui. Ele é muito bom e ajuda no entendimento bastante. Eu tinha lido ele já, só que como eu leio muitos livros, eu já tinha esquecido basicamente do que falava nesse livro. Então, o pastor da minha igreja falou isso, que era pra mim, passar os textos e colocar abaixo o que eu entendi. E realmente tá me ajudando muito, tanto na escola quanto a entender o livro e em muitos outros livros, sabe? Tá me ajudando bastante e eu indico muito vocês fazerem esse tipo de coisa. Enfim, hoje eu vou ler um texto do capítulo 3 que eu tô lendo, que eu tô passando e lendo, entendeu? Eu vou ler aqui e vou explicar basicamente o que eu entendi, falar algumas coisas, alguns tópicos bem interessantes que eu acho que a gente tanto deve tratar no nosso dia a dia quanto a gente deve fazer, e se você não faz, seria bom fazer, entendeu? Mas eu vou citar aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como ele é por dentro. Basicamente assim, tem imagens, tem os textos, ele tá marcado, quase todo marcado, até onde eu li. Ele tá bem marcadinho, assim, eu li o livro todo, como eu falei, mas como eu tô repassando, aí eu tô marcando melhor, entendeu? Porque eu marcava assim, algumas partezinhas apenas, entende? Não marcava o livro todo, mas como eu tô entendendo, aí é bom também você fazer isso, usar essa dica, tá? Você pega uma caneta, assim, de cores diferentes. Aí você pega e, você divide, por exemplo, essa cor vai ser o ponto de destaque, essa cor já não vai ser tão destacada, entendeu? Por exemplo, uma parte que você entendeu bastante, você coloca uma cor, por exemplo, azul. E uma parte que você achou muito importante, você coloca uma rosa, entende? Eu faço isso, só que, eu faço com mais cores. Tem verde, rosa, azul aqui, azul claro, tem vermelho, enfim, tem vários tipos de cores. Eu coloquei muitas cores porque ajuda na compreensão. Se você estuda e está revisando algum assunto, é muito importante isso aí, porque vai te ajudar na hora de ler, sabe? De compreender. Vai ser bem melhor. Enfim, eu vou ler aqui um texto para vocês. Então, eu vim aqui e vou ler dois, tá? Vou começar pelo primeiro. Não tínhamos como pagar esse preço, pois não somos justos nem santos. Estávamos perdidos, éramos seus inimigos e tudo o que expressávamos era resultado da queda. Nosso destino era morrer em nossos pecados, pois o salário do pecado é a morte. Mas louvado seja o Senhor, porque Cristo morreu em nosso lugar e cumpriu a maravilhosa redenção. Pagou o preço para nos redimir para Deus e para seu propósito. Seu sangue foi o alto preço pago por nós, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém, né? Enfim, o que diz aqui é o seguinte, que a gente não tinha como ser salvo do pecado. Entende? Por exemplo, a gente não éramos santos e não éramos justos, nós éramos pecadores e só cometíamos pecados, basicamente, entende? Então, quem fez isso por nós? Jesus Cristo. Jesus nos salvou, se entregou na cruz, entende? Ele entregou seu sangue por nós. Então, o mínimo que a gente deve fazer é tirar 5 minutinhos do nosso tempo para fazer pelo menos uma oração todos os dias. Toda vez, eu rezo de manhã, quando eu me acordo, rezo de noite e faço, alimentos diários. Só que, com o que acontece? Eu faço 3, mas não é obrigado você fazer tudo isso que eu faço. Você fazendo, tirando 5 minutos do seu tempo, fazendo uma oração ou lendo um livro bíblico que você tem em casa, já tá ótimo, entende? Já tá muito bom para você, entende? Então, diz o seguinte no texto: não tínhamos como pagar esse preço, pois não somos justos nem santos. Então, tem que ser uma pessoa justa ou santa. Jesus era os dois.
Então, o que acontece? Ele deu o seu sangue por nós, entende? Ele nos ajudou de tal maneira que nenhum ser humano faria. Qual é o ser humano hoje em dia que se entregaria numa cruz como ele fez? Colocou pregos nas mãos, né? Os soldados colocaram para pregar ele na cruz. Quem hoje em dia faria isso? Nem hoje em dia e nem no tempo do pecado. No pecado, muito menos. Muito menos. Ninguém faria isso. Então, Jesus fez isso por nós. O mínimo que a gente deve fazer é tirar 5 minutos do nosso dia para dedicar a Ele. É o mínimo do mínimo mesmo, tá? Mas assim, outro dia eu coloquei no meu Instagram, nos stories, que tocou no meu coração. Eu tava fazendo alimento diário e essa parte tocou, sabe, no meu coração. Então eu coloquei lá e tô falando aqui pra vocês agora. Que não é obrigado você rezar toda hora, todo dia, não. Mas tira um tempinho pra Jesus, porque é o mínimo que você pode fazer, entende? Continuando no segundo texto, né? Por intermédio da morte de Jesus, o homem injusto pode ser justificado e voltar para Deus. O pecador pode obter seu perdão, mudar de posição e receber sua vida. Pelo sangue de Jesus, aquele que é o inimigo de Deus pode ser reconciliado com ele e se aproximar de Deus com intrepidez. Jesus, o Filho de Deus, foi entregue à morte por nossas transgressões, mas Deus o ressuscitou por causa de nossa justificação, isto é, Deus aprovou o que Jesus fez e nos aceitou de volta. Que maravilhosa redenção. É verdade, que maravilhosa redenção, né? Porque assim Jesus, ele deu sua vida por nós e nos ajudou para nos levar para Deus, para cumprir o seu propósito. E para nos ajudar, é claro, que isso nos ajuda bastante. Então, por causa de Jesus, a gente não foi jogado no lago de fogo, né? Que no caso é o que vai acontecer com o diabo daqui a alguns tempos, né? Só quem sabe é Jesus. Mas graças a Jesus a gente não vai. Por quê? Porque a gente tem essa oportunidade. A gente tem a chance de se juntar a Deus. Por exemplo, essa é uma chance. Jesus fez aquilo para nos dar a chance de ser, sabe, uma pessoa melhor, entende? Que a gente possa ficar ao lado de Deus, que é o Pai dele. Só que muitas pessoas hoje em dia nem se importam com isso. Eles não estão nem aí. E tipo assim, tem pessoas, eu digo isso porque eu vejo no meu dia a dia, muitas pessoas que fazem isso. Por exemplo, não ligam para Deus. Não é que, assim, não ligam, mas tipo assim, quando estão doentes ou quase morrendo, sabem procurar Jesus, sabe? Mas, tipo, na hora que estão sadios, não tem problema nenhum na vida e tal, estão despreocupados, a única coisa que sabem fazer é beber cachaça e andar de festa em festa. Não tô falando que você não deve fazer isso, porque tem gente que gosta e é muito bom realmente se você gosta de se distrair e tal. Mas o que é que acontece? O que eu quero dizer aqui é que só por causa disso você não deve abandonar Jesus. Você não deve só procurar ele quando você estiver já morrendo, que nem diz a história. Você deve procurar ele em todas as situações, se você estiver doente ou não. Por exemplo, tem muitas pessoas por aí que eu vejo que realmente fazem isso. Ao se acordar, rezam e ao se deitar, rezam. Quer dizer que essas pessoas, tipo assim, não devem andar de festa? Oxe, pode, claro. Eu só tô querendo dizer que você não deve abandonar Jesus, por exemplo, deixar ele de lado por uma coisa que você tá fazendo. Por exemplo, você tá orando, aí chega fulano e diz, vamos ali. O que é que você vai fazer? Vai largar a sua oração e vai ali? Não. Você deve continuar orando, sabe? Porque Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E tem pessoas que realmente não entendem isso. Mas isso aí é uma coisa que as pessoas devem resolver e pedir a Deus para tirar do caminho, porque isso não é bom, entende? Enfim, é isso por hoje. E eu espero ter ajudado alguém, sabe, que esteja vendo esse vídeo. E realmente espero que vocês, sabe, tipo assim, procurem mais a Jesus, não só quando tiverem doentes ou com preocupações. Espero que vocês procurem Ele em qualquer situação, porque Jesus deu sua vida por nós. Não é só você, por exemplo, tirar 5 minutos do seu dia. É claro que você deve fazer isso porque é muito bom, mas procure Jesus, não só quando você estiver precisando, mas também quando você não tiver, porque Ele não pensou duas vezes em, tipo assim, ficar numa cruz, né? Entregar seu sangue, crucificar-se, né? Pra, tipo assim, você chegar e, tipo assim, ter uma chance e você não valorizar a chance que tem. Então, acho bom vocês, tipo assim, procurarem mais a Deus, entende?
Muito obrigada por tudo e o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado.